série eu estudei em colégio de gente que tinha até alguma condição. Ou seja, a minha vida e a sua vida foi modulada por mérito. Você tinha que ser bom. Repita para mim, eu tinha que ser bom. Só que aí, meus irmãos, e eu achava que isso era só em casa e achava que isso era só na escola. Mas eu aprendi na igreja que eu também precisava ser. Repita comigo, eu aprendi que eu precisava ser bom. Eu aprendi que isso não é crítica a apenas uma denominação, e talvez quando eu falo, você imediatamente pense em apenas uma igreja. Mas eu posso afirmar isso aqui ao vivo, que Deus e amor foi assim. Amém? A Assembleia de Deus Belém foi assim durante muitos anos, amém? É que a sua cabeça ou vai me amar ou vai odiar pelos exemplos que eu dou, achando que eu estou falando de uma denominação. Mas eu estou falando de denominações legalistas de modo geral. É porque você não foi da Deus e Amor. E eu estou falando isso ao vivo. Amém? Na Deus e Amor, os irmãozinhos também não podiam usar bermuda. E também não podiam jogar bola. As irmãs não poderiam usar calça. Quem já foi na Deus e Amor aí? É um reteté gostoso. É bom. Na época do Davi Miranda, as muletas caíam. Era um trem top. Tinha uns milagres top lá. As cadeiras de roda jogadas. Top. Só que lá eu aprendia que o meu antigo pastor não podia me ver jogando bola. E eu queria treinar com os meninos da igreja, e não treinava, e na escola eu não era o primeiro a ser escolhido. E aquele ambiente me ensinou a não usar uma roupa e usar outra roupa, e eu queria ter um cargo. Quem lembra do cargo que escrevia os versinhos? Eu era louco para ser esse cargo aí. Nossa! E aí eu me perguntava, como que eu posso fazer para ter esse cargo? Então, para ter esse cargo, eu preciso ser e para ser o melhor, eu preciso ter o cabelo certo, a barba certa, a roupa certa. Eu não posso jogar bola, eu não posso ir no cinema, e os meus amigos vão no cinema e conversam na escola, e eu estou completamente modulado de outro jeito para ser o melhor, para ter um cargo. Só que na igreja que eu estava, tinha um monte de gente muito melhor do que eu, porque lá recitava 300 pessoas. Só que eu só tinha 12 anos. E eu sempre entendi que eu estava no final da fila, na igreja e também na escola. E quantos de vocês olham para vocês se sentindo o pior? E se sentindo o pior, você não se sente até hoje capaz nem de pregar. Você não se sente capaz de amar. Isso te fez ter a capacidade nem de receber amor. Você tem dificuldade de receber amor do teu pai e da tua mãe. Você tem dificuldade de abraçar as pessoas. Você tem dificuldade de receber um beijo. Você tem dificuldade de acreditar que as pessoas te amam, porque você aprendeu em vários ambientes da tua vida que para você ser alguma coisa, você tinha que ter alguma coisa. Quem está comigo, diga amém. Você entendeu que o filho mais amado do teu pai é o filho mais obediente. Você entendeu que o filho mais admirado é o filho mais admirado. O nome disso é cultura do reconhecimento. Pastor Bruno, o que isso tem a ver com Marcos capítulo 2? Os críticos vão te pegar. Isso é só a introdução, irmãos. Repira. E nós entendemos a cultura do reconhecimento. Eu preciso fazer para ser reconhecido. E reconhecido eu sou bom. Então agora, você ao invés de acreditar no amor gratuito da tua mulher, no amor gratuito do teu esposo, no amor gratuito, você começa a fazer, porque se você não fizer e a pessoa virar a cara para você, você vai, já não sou amado de novo. Você nem percebeu que você não consegue nem ser amado. Você não percebeu que você tem dificuldade de falar, e você criou travas em você, que não te faz nem ser igreja, você não consegue nem servir, e qualquer coisa te deixa mal, qualquer coisa te deixa triste, porque foi colocado em você a cultura de eu não sou bom o suficiente, amém? Só que tem alguns anos que você aprendeu o paradoxo da graça, a graça te ensinou que Jesus morreu para te salvar sem que você fosse o merecedor de nada. E aí a sua primeira pergunta é, então eu posso tudo? Então agora eu posso fazer o que eu quiser? A sua primeira pergunta é essa, porque você entendeu desde a sua infância que para receber algo, você precisa fazer algo. O problema não é da Bíblia, o problema não é do Evangelho, o problema é seu.
e de quem te criou. Amém? Quem quer ir embora para casa? Quem está na comunhão da palavra aqui, meus irmãos? Pastor João, você já quer ir embora, Pastor João? Ah, meu Deus, eu vou correr, Pastor João, prometo. Volta no versículo 1 então, porque o Pastor João quer ir embora. No capítulo 1, Jesus cura um leproso e fala para o leproso. Leproso, repete comigo, leproso. Não conta para ninguém. Finge que você é pentecostal. Leproso, não conta para ninguém. Finge que você está feliz. Mas ele contou para todo mundo. Sabe por quê? Nós aprendemos que quando a gente recebe alguma coisa, ou quando somos alguma coisa, como eu nunca ganhei nada na vida, agora eu quero que todo mundo saiba. Por isso que na sua cabeça, no ambiente que te modulou, ter um cargo é honra, aparecer na frente de todo mundo é um privilégio, e o seu peito estufa, e você não quer perder os privilégios que a própria igreja te dá, porque na cultura do mérito, o mérito é aplaudido e invejado, e você sonhou em ter méritos. Você desejou ter méritos. Ser membro de igreja para você é muito pequeno. E se a igreja for pequena, então vai ser um problema para os seus afetos. E pior, você não vai ter coragem nunca de pregar numa praça. Você nunca vai ter coragem de falar de Jesus numa fila de cinema. Você vai travar, porque você vai se sentir um pecador. Você está entendendo o tamanho do BO? Sim ou não? Quem está entendendo, fala assim. Sim. Você está cheio de trava. E você não quer mudar o ambiente que você é. Você está arraigado. O que isso tem a ver com Marcos 9? É porque aquele leproso, que nunca ganhou nada, quando ganha a cura da lepra, ao invés de ficar quieto como Jesus falou, ele saiu, eu fui curado, porque eu estou enlouquecido para mostrar para todo mundo que agora eu tenho, que agora eu sou. Mas quem fica eufórico demais, desanima rápido demais. Não existe crente eufórico. Eu lembro quando nós abrimos a Cibe Penha. Tem gente que falava assim, Pastor Bruno, vamos colocar 3 cultos na semana. Glória a Deus. Quem lembra desse momento? Eu dei uma resposta para todo mundo, esse povo não é nosso povo. Quem se lembra disso aqui? Quem está vendo o povo mudar? O nosso povo está chegando. E quando chegar, as estruturas desse bairro vai se abalar. Mas vai vir um povo sem a cultura do mérito. Não é profecia não, irmãos. É porque a escola bíblica vai ensinar. Amém? Isso te assusta ou te anima? E não é pela quantidade de povo que faz barulho. Porque Israel não fazia barulho pela quantidade. Israel fazia barulho pela quantidade de pessoas que tinham convertido. Quando Jesus escolhe os 300 de Gideão, ao invés de somar a pessoa, ele foi diminuir. Jesus às vezes diminui a quantidade para aumentar a valentia. Porque os valentes aparecem quando está diminuindo o exército. É normal. O leproso com essa cultura começou a falar, meu Deus, Jesus me curou e aí causou um alvoroço. Jesus se afastou daquele lugar, volta para Cafarnaum. Dias depois, Jesus entrou, lê para mim com muito devagarzinho, com atenção. De novo, vamos lá. De novo. Agora você vai fingir que está feliz, a gente está dentro do horário, eu não vou acabar tarde. De novo. De novo. Em Cafarnaum. Segura. Espera aí, se é de novo é porque não é a primeira vez. Todos estão atentos aqui? Amém. Essa é a história de um homem que entrou de novo em Cafarnaum. E ele vai encontrar um paralítico. E todas as vezes, repita comigo, todas as vezes que Jesus foi a Cafarnaum, esse paralítico já estava lá. Jesus não curou o paralítico na primeira vez que ele foi em Cafarnaum. Nós viemos de um paradoxo que é, se eu estou na igreja, Jesus vai fazer alguma coisa para mim no meu tempo. Mas tem hora que Jesus vai entrar de novo, e esse de novo pode ser 2030. O paralítico continuou paralítico nas primeiras visitas de Jesus.
Você foi alimentado da cultura da promessa. Vai acontecer ou receba isso agora, certo ou errado? Mas o tempo de Deus não é seu tempo. A vontade de Deus não é a sua. Esse paralítico esperou o agora. Mas o agora de Jesus era outro dia. O agora de Jesus é tipo, não estou a fim de curar você agora, cara. Quem viu a mesma coisa que eu no texto? Vamos junto? Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava na casa de alguém, ou na casa dele. De novo ele estava lá. Ele entrou mais uma vez. Quantas vezes esse paralítico ouviu dizer que Jesus estava em Cafarnaum? Quantas vezes as pessoas que levaram ele lá ouviram dizer que ele estava lá? O tempo de Deus não tem relação com uma data. Eu já contei para vocês que o calendário nosso está todo errado. Quem lembra disso, diga eu. Bênção. Hoje não é 18 de janeiro de 2026. Depende. Se você for para Israel agora, é no 5.000. Se você for para a China, é outro ano. Então, feliz ano novo, qual ano? Janeiro no Brasil. Mas lá em Israel não é janeiro. O ano lá é outro ano. Feliz qual ano? Então, peraí, se a obra na sua vida é 30 de janeiro de qual calendário? Qual data que Deus marcou para você? Porque no calendário de Deus, no relógio de Deus, o tempo é diferente, porque no relógio de Deus já aconteceu na sua vida. Porque Deus não tem ansiedade, você tem. Você quer agora, mas no calendário de Deus já aconteceu na sua vida. Por isso que Deus não pode ter ansiedade, porque nele já aconteceram todas as coisas. Quem está conseguindo me acompanhar, diga amém. Amém. Deus não vai ter ansiedade para te dar o que você quer, porque você está fazendo, sei lá, colocando Deus na parede. Se você me ama, Deus, isso tem que acontecer, porque senão eu jogo tudo pro alto, e tudo para você é um 1,94. Quem entendeu aqui, irmão? Quem tem 1,94 aqui? Ninguém. Você tem, pastor? Ah, meu, só você tem 1,94. Versículo 2. Nós somos vulneráveis, sensíveis. Temos necessidades humanas, mas Deus não. Muito se... Era pouca gente? Era muita gente? Muita gente. A ponto, lê para mim, a ponto... Pera aí, gente. O pessoal estava grudado na porta. A casa estava lotada. A casa estava lotada. Não tinha lugar nem perto da porta. E Jesus... Qual era o foco de Jesus? Qual é o foco de Jesus? Qual o foco da multidão? É mesmo? A multidão tinha acabado de ouvir do leproso. A multidão tinha acabado de ouvir de um milagre ali do lado, queridos. A multidão estava ouvindo falar que Jesus fazia um monte de maravilha, curava, levantava defunto, cego enxergava, paralítico andava. A multidão estava ali para ver se ele ia fazer alguma coisa comigo, porque existem lugares cheios com expectativas erradas, ouvindo o invisível. Irmãos, vocês estão comigo? Então é que é tão difícil às vezes eu entender o trem, mas eu estou conseguindo passar o trem. Muitos estão preocupados com o visível. Se ele fez para o leproso, vai fazer comigo. Se ele fez na vida daquele, vai fazer na minha vida. A gente pega testemunhos de exemplo. Se Deus fez na vida do irmão, vai fazer na minha vida. Só que a preocupação de Jesus era pregar a palavra. E a multidão estava lotada. Quer dizer, o lugar estava lotado da multidão, porque existem lugares cheios com expectativas erradas, ouvindo o invisível da palavra, mas desejando exclusivamente o visível. Desejando exclusivamente o visível. Porque o nome disso é a cultura da imagem.
E como que a cultura da imagem entrou nos nossos dias? A cultura da imagem é, aqui nós temos luzes que acendem e apagam, os cantores gospel que ganham 15 mil reais, que conseguem fazer um show pirotécnico maravilhoso, e através dessa imagem, a nossa dopamina vai lá em cima, e todo mundo vai adorar. Será que ali todo mundo quer ouvir o invisível da palavra? Vamos apagar as luzes, começar a girar algumas luzes aqui, mas a igreja, vamos lá, será vai começar a subir um negócio na gente maravilhoso, não vai? A cultura da imagem. A multidão ia estar até na porta se eu anunciasse Jefferson e Suelen. Com todo respeito, eu já amo os louvores dele. Eu estou pregando para uma igreja que quer se tornar saudável, sim ou não? Estava lotada. As luzes, os entretenimentos e outras igrejas prometem o quê? O que outros ambientes prometem? Experiência, o que mais? Bênção financeira, teologia da prosperidade. Aqui você vai ganhar muito dinheiro, porque a imagem é importante. O pastor com a abotoadura, logo na manga da camisa do próprio nome, chegando de helicóptero nas igrejas. Outros com cartão corporativo em igreja. Jesus nunca teve isso. Que praga é essa comparada a Paulo e você e eu? Que evangelho é esse? Que a honra é me tornar grande em cima de um púlpito com microfone, sendo que a honra era servir o outro. Que honra é essa? Versículo 3. Deixa eu correr. Tudo bem. Diga comigo, tudo bem. Se você apagar a luz. Pode falar, se você apagar a luz. Tudo bem. Se o pastor vier de helicóptero. Desde que o foco seja na palavra. Tá tudo bem. Tudo bem você ter dopamina na igreja, desde que a igreja foque a palavra. Tudo bem se a gente encontrar e convidar cantores famosos aqui. Ok? Tudo bem. Tudo bem, desde que o foco seja a palavra. Se você tirar a palavra, é só imagem. É só imagem. E as imagens que encantam e que estão levando muita gente para o vazio da alma. Que está alegre hoje, amanhã está triste, que não lembra nem o que foi pregado. Que memorizou os louvores, mas não memorizou os textos bíblicos. Que não teve transformação de caráter, de quem é. Versículo 3, gente, me ajudar. Trouxe-lhe então irmãos, a expectativa do povo era ouvir a palavra? Errou, pastor. Rapidinho trouxeram quem? Por quê? O que nos faz levar alguém a algum lugar? Talvez eu esteja machucando alguns corações hoje, né, Pepe? Ou eu não, a mensagem, né? Mas eu não posso ter compromisso com isso. Eu preciso pregar a palavra. Se está doendo, diga glória a Deus no seu coração. Talvez você levou muita gente em lugares pelos motivos errados. Às vezes você levou alguém na sua casa para mostrar que você tinha condição. Às vezes você colocou alguém no seu carro para mostrar que você tinha condição. E você, para sustentar isso, teve que gastar muito e agora está endividado. Às vezes você levou pessoas na igreja para mostrar alguma coisa. Olha, aqui é legal porque a mesa é de vidro. Aqui é legal porque o Samuel Ruivo toca trombone. É um baita trombonista. E é verdade. É um baita trombonista. Vai na minha igreja porque você vai ver um dos melhores trombonistas da Zona Leste tocando. Um tuba que parece um violoncelo. Eu faço propaganda da imagem. Por que você leva as pessoas numa igreja? Porque a igreja é organizada? Eu vou levar a Nassib agora porque está bem pintada. Agora porque está bem pintada. Seu foco nunca foi a palavra? Ou o seu convite era, vamos lá porque tem palavra de Deus. A gente só fez tudo isso, irmãos,
Porque a gente precisa ter o alvará de funcionamento, precisa ter 3 saídas de ar para não ter ventilação cruzada, precisa ter o mínimo de asseio com as pessoas que têm alergia, precisa ter cuidado, zelo, amor. E nós temos o mínimo aqui, né, Pepe? O certo aqui, irmãos, seriam 100 mil BTUs rodando. Eu já estou suando aqui em cima. O certo aqui era 100 mil BTUs. Nós fizemos pouco, perto do necessário para a gente ter todas as liberações. A gente fez muito pouco. Aqui embaixo de mim é pallet. O irmão André falou, se você for vinílico, aí quebra. As irmãs têm que limpar isso aqui de joelhos. Nós fizemos pouco, mas o pouco para amar. Sabe por quê? O mais importante é ter palavra. Nós viemos em 2, e ontem em 1. E anteontem em 1 também limpar aqui. Mas nós fizemos pouco diante do que a cruz fez. E todas as vezes que vimos, e você ofertou, e às vezes eu recebo mensagem, mas irmão, eu só tenho R$1 para ofertar, R$10 para ofertar. Eu falo, irmão, não é para mim. Quem está comigo, irmãos? E tem gente que vai reclamar de tudo, porque o ambiente é de reclamação. Tua mãe só reclama da vida. Você vai ser outra e outro. Não adianta. O que te faz levar uma pessoa em algum lugar? O que te faz? E o que te faz não levar alguém em algum lugar? Qual a sua vergonha? A sua vergonha ou a sua alegria diz respeito mais a você mesmo. Diz respeito a você, o teu luxo, o teu coração vaidoso, a tua grandeza, a tua vaidade, teu nariz empinado, que você ainda não aprendeu a baixar e baixar. Às vezes você fez um monte de coisa para mostrar para o outro que você tinha, e agora você está sem nada, falando, e agora Deus? E agora aprende! Agora aprende, porque daqui a pouco o ciclo muda. Mas se o ciclo mudar, será que você aprendeu? Vamos para o 4, senão não acaba hoje, irmãos. Aí o esboço fica pela metade, né? Irmãos, vocês podem me corrigir. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o... Vai lá para mim, me ajuda aí. Eu não vou expor esse texto, não. Não dá tempo. Chucharam o menino pelo telhado lá. Legal a atitude deles. Legal, muito top. Vai no 5. O 5, nossa, o 5 bagunçou minha alma. O 5, oh, irmão, você não é crente, não. O 5. Eu li assim, vendo-lhes a fé. Ai. Lê para mim. Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico. Repira. Posso descer? Não posso descer. Eu não posso descer do púlpito, né? Não posso descer do púlpito. TDAH pegou. Qual o nome do paralítico? Qual o nome do paralítico? Volta o verso. Vai no 4, filho. O Vitor está muito bom na sonoplastia. Você está cada vez melhor, cara. Parabéns. Irmão, volta mais um. Porque paralítico não tem nome. Paralítico é paralítico. Paralítico é? Não tem nome. Por que não falou? E José desceu do telhado. Porque nós somos taxados de algum nome. Você deve ter um nome taxado. Você é taxado de alguma coisa. Vai no 5. Mas na presença dos homens, onde um homem não tem nome, na presença de Deus ele tem um adjetivo. É adjetivo? É um adjetivo. E o adjetivo na presença de Deus é? Ah, mas eu adulterei. Ah, mas eu menti. Ah, mas eu sou um glutão. Ah, mas eu tomei demais, embebedei, espatifei. Você pode ter sido taxado na tua igreja de um monte de nome. Aqui, diante da mensagem da palavra, você é um filho. Amém? Aqui você toma ceia. Aqui você toca, porque aqui você é filho. Jesus promoveu. Ai, meu, glória a Deus, né? Vocês estão felizes igual eu estou? Nós só vamos ver daqui a 7 dias, irmãos. Calma, respira. Jesus promoveu, repete para mim. Jesus promoveu o paralítico para filho. Essa promoção não é maravilhosa?
Maravilhosa para quem? Pergunta para mim, pastor. Maravilhosa para quê? Ok. Pastor? Maravilhosa para quem? Me responde. Será que o paralítico queria ser chamado de filho? Será? Imagina a frustração daquele homem, irmãos. Eu tô paralítico, diabético, corintiano. Corinthians perdeu? Perdeu? Patou? Ah, não. Eu sou diabético, paralítico, um monte de problema, um trem. E esse homem chega e me chama de filho. Eu não quero ser filho desse homem. Eu quero andar. Quantas vezes você entrou numa igreja, saiu frustrado porque o que você queria não foi alcançado, o que você queria ser chamado, porque você queria ser chamado de José, de Davi, de Esther, de Débora, de Josué, e não chamou de filho. Mas não é só filho, eu quero mais alguma coisa. Filho, os seus... Ele ficou feliz? Sim ou não? Sim, o texto diz... Você acha que o ser humano que é paralítico, Deus sabe quanto tempo, está feliz que os pecados estão perdoados? Para muitos naquela cultura, ele ser paralítico, a culpa era do pecado. O texto não diz nada. Quanto mais tempo no evangelho você vai ter, você vai se acostumar com o evangelho. Você vai se acostumar com as palavras. É igual você comer a mesma coisa todo dia, você acostuma. Você acostuma. Gente, eu odiava mocotó, né, Preta? Mocotó. Quem já comeu mocotó? Meu Deus, eu comi isso aí. Eu me obriguei, eu falei assim, eu vou comer esse trem por causa da vitamina K. E vou comer. Aí eu fechei um olho, o outro olho olhando para a Eva e para o Romeu e mastigava aquele negócio, parecia que eu estava mastigando um plástico. E briguei com aquele trem e comi, gostei. No final, gostei, costumei. No terceiro pedaço, costumei, estava feliz. Você vai se acostumar com esse trem de evangelho. Daqui a um ano, para você é a mesma coisa. Sabe por quê? Você vai estar relativizando de novo. Cuidado, você tem que pregar o evangelho para você todo dia, ô sabichão. Porque agora você está sabendo tudo, já leu a Bíblia toda. Eu li Warner Gruden, eu li agora Gordon Fee. Agora eu já li Walter Brunelli, eu li de cabo a rabo Roger Stronstedt. Eu conheço John Piper. Eu vejo os vídeos do Paul Washer. Daqui a 2 anos você vai estar totalmente drogado com tudo isso. E a tua vida vai estar a mesma coisa, porque você não mudou nada ouvindo tudo isso, você só está cheio de coisa no seu HD. Do que adianta? Deixa eu correr com isso aqui. Filho. Você consegue imaginar Jesus falando? Jesus olha para aquele paralítico descendo. Quando ele olha, ele não vê as pernas que não se movem. Ele não vê isso. Jesus não vê seus defeitos. Jesus não está vendo o jeito que você entrou aqui. Ele está falando, filha, eu te amo. Você é filha. Como é que é o nome de vocês dois? Yasmin, Jesus te ama. Vitor, Jesus te ama. Tá bom? E se fosse só essa mensagem? Filho, Jesus te ama. Você ia estar pistola. Só isso no culto? Vocês estão entendendo como a gente começa a depreciar o que é filho? Só que Jesus sobe um nível. Ele promove para filho, depois ele promove para outra coisa, salvo. Aí ele diz, seus pecados estão perdoados. Eita, Vitor. Já pensou, Vitor? Eu posso fazer um teatro com você? Olha, eu não sou Jesus, mas eu vou pregar. A câmera me acompanha ou não? Não acompanha? Tá. Jesus chegou em você e falou assim, Vitor, fala, oi! Seus pecados estão todos perdoados. Você vai ficar feliz? Ele falou, opa. Quem não ouviu opa? Ele falou, opa. Eu achei que ele ia falar, glória a Deus! Mas ele não falou nem glória a Deus. Vai no 6, Vitor, por favor. E o 6 diz o seguinte, alguns escribas estavam assentados, ou sentados, e ali, finge que você gosta da Assembleia Cristã, e ali, finge que você está gostando da mensagem.
em seus... O que você pensa no seu coração? Ah, não, eu não vou pregar isso agora não. Vai para o 7. Como ele se atreve... Olha só o que eles estavam pensando. Repete comigo. Eles estavam pensando. Ô Gessé, você está aí. Você chegou atrasado, né? Rapaz, e o Felipe? Ah, tá aí, crente. Monique, tá? Que benção. Tá bom. Bem-vindos de volta, viu? Feliz. Eles estavam pensando. Como? Quem estava pensando isso? Os escribas. Isso é? Enquanto um está sendo promovido de paralítico para filho e de filho para perdoado e para salvo, tem um grupo na sala pensando. Isso daí é blasfêmia. Como ele se atreve a falar isso, irmãos? No vídeo que está sendo colocado, eu acho, sei lá, sabe Deus, no áudio que está sendo gravado aqui, tem gente que vai pensar, porque não está no contexto de culto, esse pastor é maluco, ele está chamando todo mundo de filho, nem sabe quem entrou aí, porque fora do contexto, fora do texto, tudo é pretexto para crítica e sangue, carniceiro e corvo, jogar para cima. Amém, amados? Quem pode perdoar pecado a não ser um que é Deus? Os escribas estavam... Irmão, guarde essa palavra. Eles estavam... Perfeito. Segue para a próxima. E Jesus... Lê isso aqui. Não. Igual pentecostal. E Jesus... E Davi. Isso, Davi. E Jesus... Lucas, cadê sua voz? E Jesus percebendo? Imediatamente. Agora só o Davi e o Lucas, tá? E Jesus? Percebendo imediatamente. Em? Irmão, o pensamento do escriba é como se fosse um fone. Qual que é a marca de fone? Como é que é a marca de fone? Como é que é? Marca de fone? Me fala a marca de fone. JBL. O pensamento do escriba é como se fosse uma JBL no ouvido de Jesus. Quem está comigo, diga glória a Deus. O teu pensamento nesse banco é como uma JBL no ouvido de Jesus. Os teus sentimentos nesse banco é como uma JBL no ouvido de Jesus. Ele está ouvindo os teus pensamentos. Irmão, Jesus ouviu o pensamento dos escribas, como se eles estivessem gritando: blasfemo, blasfêmia, blasfêmia. Quem é ele para perdoar pecado? Quem é ele para perdoar pecado? Ah, meu Deus. Jesus, percebendo imediatamente o fone no ouvido de Jesus, estão falando que eu sou um blasfemo, que eu não tenho capacidade de perdoar pecado. Jesus pensou rapidinho: eu vou inverter a lógica humana. Eu vou mostrar para ele o que é paradoxal na história da humanidade. Jesus diz o seguinte: disse-lhes... Irmão, pensa Jesus agora e fala assim: por que você está pensando isso? Você ia falar: nossa, que profetão. Jesus é um baita de um profeta. Próximo versículo, querido. O coração do homem é como se fosse um fone de ouvido potente. Mas no 9, Jesus faz uma pergunta e você quer dar um monte de resposta. Você gosta de resposta, né? Que agora você sabe tudo, então você quer dar um monte de resposta. E tem um monte de gente te consultando. O Espírito Santo está falando com você hoje. De novo, crente, baixa a bola. Você começou a caminhar ontem. Tem 3 dias que você virou crente. Respira. Para de dar um monte de pergunta, querer dar lição de moral. Baixa. 2 casinhas para trás. Pisa na casquinha do ovo. Jesus paradoxalmente vira o jogo e diz: ô escriba. Ele diz o quê? Ô escriba, pode falar. De novo. O que é mais fácil eu falar? O que é mais fácil eu dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou eu dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda? Na sua cabeça, escriba. Porque tem muita igreja por aí que é mais fácil cura de enfermidade do que perdão de pecado. Tem muito pregador por aí que é mais fácil morto levantado do que Jesus perdoar um pecador.
Tem muito escriba por aí que deixa a pessoa sofrendo num banco 40 anos e não tem coragem, mas está levantando um monte de cego, um monte de paralítico. Amém ou não? Amém. Tem um monte de igrejas por aí, universais, mundiais, plenárias. Eu não tenho medo de crítica não. Alguém tem aqui? Eu não tenho não, irmão. Vai bater em mim, não está filmando, mas vocês deixa bater. Tem um monte de plenitudes universais, mundiais, pregando cura, cura, cura. Mas um monte de pecador no último banco que eles não vão resgatar. É produção de novos batizados, vem que teu papai está te chamando, e o pecador na janela sofrendo, sem restauração, sem recondução, sem cuidado, sem amor, zero para ele. O resgate é dos vivos, os mortos continuam mortos, e o versículo para ele é: deixa os mortos engolirem os mortos. Mas na Cibipenha hoje, o recado é: filho, se você crê no meu nome, os teus pecados estão perdoados. Amém. Escapou um gritinho gospel aqui. Às vezes acontece. Ou dizer: levanta, toma a tua cama e anda. Versículo 10. Irmão, Deus, repete comigo, Deus não está preocupado com o visível. Mas o escriba está. Jesus olha para o paralítico e vê o invisível. Ele fala: tem pecado aí. Tem dúvida aí. Tem dores em você, tem pecados em você que te dói. Tem coisas que você cometeu, que você finge para o teu marido, para a tua esposa, para os teus amigos, que você nunca cometeu. Tem um monte de pecado aqui dentro, a partir de quem prega. Um monte de coisa que você fez, que para o outro, aqui na igreja você é o Michael Jackson. Michael Jackson é boa, né? Sei lá, Michael Jackson é coisa de velho, né? Britney Spears também. Eu não sei outro exemplo. Quem que está na moda hoje? O pastor João está na moda. Pastor, tem para todo mundo o pastor João. Pastor João, pastor João. Porque aqui na igreja você, eu sou o crentão, eu sou o top da galáxia. Vai ter um monte de pecado aí encrustido. E esses pecados te colocaram numa angústia, num looping dentro de você. E você fala: meu Deus, eu não mereço ser filho. E o diabo está conseguindo te convencer que Jesus não tem poder para perdoar o invisível. E aí você fala: eu preciso de algo visível. Eu preciso que alguém me aponte. Eu preciso de um milagre visível. Eu preciso de um sinal. Porque somente a voz do Espírito Santo te dizendo: filho, não é suficiente. Sabe por quê? Você se tornou um escriba. E você é um escribazinho pleno, quase virando sênior. Jesus inverte. E os escribas acham que Jesus está se escondendo. Eu estou acabando, irmãos. Os escribas acham que Jesus está Ele está perdoando o pecado porque ninguém vê. Mas hoje, irmãos, os olhos do Espírito Santo estão sobre nós. E se você se arrepender, tudo que os olhos do povo não viu, Jesus te perdoa e te arranca dessa angústia maldita que você está vivendo. Amém? Amém. Benção. Os escribas achavam que Jesus estava se escondendo no perdão que eles não podiam ver. Porque coisas invisíveis é somente Deus que pode. E a hipocrisia dos nossos sinais e das nossas verdades é: eu preciso ver para querer. Você é o paralítico ou você é o escriba? Você é um paralítico ou você é o escriba? O paralítico provavelmente também não creu. Ou provavelmente creu. O texto diz que ele viu a fé. O paralítico teve fé. Mas os escribas, não. Marcos 10. Estou caminhando para o final. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para... Ele olha para os escribas que estavam lá falando no coração. Os escribas ficam chocados. Ficam como? A primeira coisa que eles arrazoaram entre eles é: como é que Jesus sabe que eu estou pensando isso? Irmão, eu imagino eles assustados, né? Imagina assim. De repente Jesus fala. E disse ao paralítico. Repete comigo. E disse ao paralítico. E disse ao paralítico.
Eu digo a você, lê para mim com toda a fé que está no seu coração. Levanta-se. Eu vi que você está com pouca fé. E digo a você. Sabe o que significa pegar o leito? É porque tem muita gente que pega o leito e usa de muleta para pedir esmola. De muleta para pedir esmola. Tem gente que pega a própria dor para conseguir coisa dos outros. E você cai nessa. Tem gente que fala, irmão, sempre dói. Irmão, sempre está ruim. Tem gente que pega a própria miséria para usar de muleta. Porque às vezes tirar a cama do paralítico é tirar a fonte de renda. Às vezes tirar a prova do crente é tirar o ser crente. Não é isso que vocês aprenderam? Que o crente, para ser aprovado, precisa estar aprovado. Mas Jesus falou assim, rapaz, pega a tua prova que você chamou de prova, leva ela para a tua casa e nunca mais usa isso de muleta. As dores da tua vida, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cometi isso, eu cometi aquilo. Irmãos, em nome de Jesus, que toda muleta diabólica caia por terra hoje, que você levante e para de ficar contando dor, miserabilidade, fraqueza, pequenez, eu não consigo, eu não posso. A quantidade de crente que fala, irmão, mas eu não tenho capacidade. Irmão, está ali o Cezinho e o Vitor, vocês se formaram em sonoplastia onde? Em qual faculdade? No YouTube. Tem crente que fala, irmão, mas eu não sei fazer isso, eu não sei pregar, eu não sei orar. Irmão, pega a tua cama e anda. Coragem para trabalhar, levantar amanhã e trabalhar. Coragem, se você receber uma promoção, coragem, vai, enfrenta. Está com um problema, tem um gingame, tem um cliente para resolver, a empresa está devendo, você está devendo, coragem, não baixa a cabeça, vai. Mas tem gente que vive na cama, vive na muleta, pega a tua cama e volta para a tua casa. E levantou-se o paralítico, irmão. Leu 12. Lê para mim, do começo. Vai lá, 12. E se levantou. E no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Nunca vi coisa assim. O paralítico levantar. Irmãos, para encerrar essa mensagem, Jesus teve o seu corpo ferido e morto visivelmente para que a maior obra invisível pudesse acontecer na sua vida. E essa é a verdade que você tem que se agarrar. Jesus sofreu algo visível para você não precisar de sinais visíveis. Em nós, quais são as obras visíveis que manifestam o fruto da obra invisível de Jesus na nossa vida? É que diante dos problemas, você é um homem e uma mulher com coragem para enfrentá-los. A cura da alma é vista na vida de quem nos vem. Repita comigo, a cura da alma é vista através daqueles que me veem. Tá. Se Jesus teve o seu corpo ferido para que você fosse curado, o que as pessoas estão vendo em você? O que as pessoas veem em você? Um menino e uma menina atrás de sinais visíveis ainda? Um menino e uma menina que não consegue ser sacerdote e sacerdotisa de lar? Ou o sinal invisível de Deus transformou a tua vida de modo que você se transformou? E você hoje mostra através de vida, de fala, de existência, que você está reconciliado com Deus. E reconciliado com Deus, você está reconciliado com todos. O que você está vendo e o que você está sendo. E que em nome de Jesus nós possamos sair dessa igreja hoje, entendendo que o sinal invisível me tornou aquilo que eu não poderia ser visivelmente para o mundo e para a sociedade. Vamos ficar de pé para adorar a Deus, irmãos. Deus abençoe a todos. Somos teu povo, a tua igreja,
paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. O poder do grande Rei